Beleza. Sim, você tudo aquelas bolas. Eu só faço. Vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia. É muito bom a gente estar aqui junto, nesse momento de café com Deus, porque a gente tem a oportunidade de ter uma comunhão, né? De ter algo extra serviço, além de meditar um pouco na Bíblia. E que esse momento é o meu desejo, que ele possa otimizar o nosso tempo aqui, que ele possa ser um momento de bênção pra gente. Beleza? E hoje a gente vai conversar, pelo menos a mensagem que eu trouxe, o tema dela tem a ver com a forma como a gente enxerga as coisas. Visão. E para isso, o texto que eu peguei está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Bom, para falar de visão, esse texto que a gente vai ler vai contar a história de um cara chamado Bartimeu. Ele era um cego. E basicamente o Evangelho, dentre os livros da Bíblia, ele faz parte dos livros, né, que narra a história de Jesus. Ou seja, tudo que a gente conhece do ponto de vista histórico daquilo que Jesus fez, a gente vê no Evangelho. Tanto Mateus, Marcos, Lucas, João. E aqui é um desses momentos. A Karina quer ler pra gente? Posso ler essa? Ah, não, é a letra. Posso ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Muito bem. Então, basicamente, a gente vê Jesus, ele caminhando com seus discípulos, e existem algumas pessoas e grupo de pessoas nessa história, que é Jesus, os discípulos, a multidão que acompanhava todos eles, e esse personagem tão específico e especial que é o cego de Jericó. E basicamente Jesus, por todo lugar que ele ia, geralmente as multidões o seguiam, né? Pelo fato das coisas que aconteciam. E também a gente sabe que os discípulos, eles eram aquelas pessoas que Jesus tinha chamado e que acompanhava ele de uma forma mais próxima, mais especial. É legal a gente perceber que existe uma diferença, assim, em cada uma dessas pessoas ou grupo de pessoas. Antes de falar disso, eu quero falar um pouco, a gente poder refletir como que foi essa passagem, né? A gente vê primeiro Jesus entrando em Jericó, passando nisso que era um caminho de terra, provavelmente. Fazia parte de algum dos caminhos que tinha lá em Jericó, na cidade de Jericó. E a multidão, os discípulos, lá estavam um cego, chamado Bartimeu. E esse cego, imagina ele, um mendigo, morador de rua, cego. Uma curiosidade que a gente sabe é que geralmente essas pessoas que não enxergam, elas têm um outro sentido melhor, né? Os outros sentidos delas acabam se desenvolvendo mais. Então, imagina, se coloca na situação dele. Ele começa a ouvir um barulho, uma multidão chegando, passando, e ele começa a ouvir, está se aproximando. Provavelmente ou ele pergunta, não sei, ou ele escuta o nome de Jesus, ele consegue identificar que aquela pessoa é Jesus.
Possivelmente ele já tinha escutado a história de Jesus, ele já sabia quem Jesus era. E está se aproximando. Então ele começa a clamar, a gritar bem alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E as pessoas olham para ele e começam a falar: Fica quieto, meu. Cala a boca aí. Ô, para de gritar. Fica quieto aí na sua. Ele: Filho de Davi, começa a gritar mais alto, mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto. E acontece que Jesus chama ele. Então aquelas pessoas que no momento estavam falando para ele ficar quieto, falam assim, ó, tem bom ânimo. O mestre te chama, vai lá, chama ele, leva até Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Então ele diz: eu quero ver. E Jesus vai e diz: a tua fé te salvou. Então, a partir disso, o cego ele pode tomar um rumo. E possivelmente esse cego ele seguiu Jesus após isso. A gente tem esses grupos de pessoas, né? Primeiramente os discípulos. Não, melhor, primeiramente a multidão. É engraçado que no Evangelho tem um texto específico que deixa bem claro como que era o relacionamento da multidão com Jesus. E é bem no momento em que Jesus está multiplicando os pães e os peixes. Porque naquele momento, Jesus estava fazendo muitos milagres. E ele multiplicou pão, peixe, e ele deu para eles comerem. Então todo mundo estava lá: nossa, Jesus, Jesus, Jesus. Mas após isso, Jesus começa a pregar uma palavra mais dura. Ele diz assim: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então a multidão já começa a se espalhar. Ou seja, a gente pode pressupor que boa parte daquelas pessoas estavam ali do ponto de vista simplesmente de que está acontecendo algo diferente. Então a gente está acompanhando. Vai que acontece algo com a gente. Vai que ele faz um milagre com a gente. Muitas vezes a gente busca Deus justamente por causa disso, né? Pelo fato de que Deus ele pode fazer alguma coisa na nossa vida. E de certo ponto isso não é uma busca assim errada. Mas não é a busca total. Não é o entendimento total que a gente precisa ter de Jesus. E o outro tipo de pessoa que a gente tinha eram os discípulos. Afinal, eles eram as pessoas que Jesus escolheu pessoalmente, chamou pelo nome e falou: você vai me seguir. E aqueles caras, eles apanhavam mais que sovaco de aleijado. Imagina os caras que estavam em todo lugar com Jesus e nas multidões, possivelmente eles eram os guarda-costas de Jesus. Ou seja, eles já começaram a entender que seguir Jesus era um negócio difícil, não era para qualquer um. Que era um negócio que começava a custear, começava a exigir muito de você. Mas Jesus, como Pedro mesmo disse, quando Jesus, naquela passagem em que ele diz, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, Pedro diz: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então Jesus disse para ele: não foi a carne, não foi você mesmo que chegou a essa conclusão, foi o próprio Deus que revelou isso a você. Ou seja, existe também a gente poder seguir a Jesus entendendo que a gente está seguindo Jesus simplesmente pelo fato de quem Ele é, da dignidade de Cristo. E existe o cego. O cego era alguém que estava... Primeiramente, ele era cego, ele era morador de rua e, assim, duas razões porque ele era morador de rua. Primeira, porque ele era cego, não podia trabalhar, então não tem como ele trabalhar, não tinha como ele fazer nada. E segunda, porque naquele momento as pessoas olhavam para o cego e as pessoas principalmente mais religiosas que não tinham um entendimento assim verdadeiro de Deus, elas achavam: ele foi uma pessoa amaldiçoada, ele é cego porque Deus quis assim, então deixa ele lá. Ou seja, pessoas que não tinham uma compaixão, tanto que fica lá você, ele está gritando lá, não, fica quieto aí. E, enfim, a gente pode tirar muita coisa desse texto do ponto de vista da visão, de enxergar as coisas. Como? Primeira coisa,
a gente percebe que Jesus, ele enxerga, Deus, ele enxerga as coisas não como os homens, não como nós enxergamos, mas ele enxerga a partir do que ele é. E a palavra de Deus diz que Deus, ele é santo, ele é bom, ele é perfeito, ele é amoroso. Ele não olha a gente por aquilo que a gente, pela parte externa das coisas que a gente tem, as coisas que a gente faz. Ele olha o nosso coração. Ele consegue enxergar numa multidão uma pessoa diferente. Ele consegue... E você vê a diferença, né, que existia entre o cego e a multidão. Aquela multidão não sabia o que estava acontecendo direito. A gente consegue perceber como, assim, até meio de forma hipócrita, porque eles dizem pro cego, fica quieto, mas quando Jesus chama o cego, eles dizem pro cego, tem bom ânimo. Tipo assim, eles estão lá, mas é de acordo com o que está acontecendo e eles não têm algo formado. Para eles estar lá e não estar, era um evento simplesmente. Mas aquele cego, ele começa a gritar independente de tudo. Ele queria Jesus, ele sabia que de Jesus podia vir alguma coisa. Ele tinha um entendimento que na pessoa de Jesus Cristo alguma coisa podia acontecer. E Jesus consegue enxergar isso. E a segunda pessoa que a gente pode aprender muito a respeito dessa questão da visão é o próprio cego. Porque o cego, apesar de não ter visão, ele é alguém que enxergou no fato de Jesus estar passando ali a possibilidade de algo extraordinário acontecer. E a gente está, por exemplo, aqui num encontro com Deus, num café com Deus. E a gente está no nosso dia a dia, tal. A gente teve que acordar cedo, vir para cá. E eu já me sentia vindo para cá na situação do cego, porque eu não podia atrasar, né? E eu vi o busão vindo, tinha 2 busão vindo, 2 tatuapé, que é o que eu pego para cá. E aí eu falei assim, vou pegar o primeiro ou o segundo vai vir mais vazio, mas o primeiro eu não posso errar. Igual o cego tava gritando, eu preciso dessa oportunidade. Eu entrei no primeiro e fui lá, todo amontoado. E o nosso dia a dia, a gente tem várias oportunidades. Várias coisas acontecem. E esse momento é uma oportunidade diferente que a gente tem. Porque a questão que acontece naquele momento entre as pessoas basicamente ela é de cada pessoa responder para si mesmo, então dar essa resposta em ação no sentido do que estava acontecendo. Quem é Jesus? Esse momento com Deus, aquela pessoa, Jesus, que estava passando ali, ele era realmente o Filho de Deus? Ele era realmente Deus? Esse encontro com Deus é realmente um encontro com Deus? Tá o Gabriel aqui falando comigo, o cara é estagiário, não manja nada, tá gaguejando tudo aí. Mas será que de alguma forma Deus realmente está aqui? E o que eu quero colocar pra gente refletir é, se Deus está aqui, esse realmente é um encontro com Deus, quem é você em meio a esse encontro? Você acredita que num momento com Deus pode algo extraordinário acontecer? Esse algo extraordinário pode ser a cura de uma doença, uma pessoa que possivelmente você conhece, tá passando por dificuldade, ou pode ser simplesmente algo pessoal, uma mudança de vida, uma mudança de rota. Às vezes você está vivendo, nós estamos vivendo e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, as coisas estão acontecendo na nossa vida. Às vezes uma dificuldade e a gente se pergunta, por que Deus me fez assim? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E a gente não enxerga muito bem o porquê das coisas estão acontecendo. Mas uma das coisas que a gente pode fazer hoje é, se Deus está aqui, pedir para Deus, Deus, me faz enxergar, me possibilita ver.
essa é a mesma pergunta que Jesus fez para o cego. O que queres que eu te faça? Eu quero que você entenda que é sim a pergunta que Deus faz para você hoje. Porque não é à toa que a palavra de Deus chega até nós hoje. O que você quer que eu te faça? Se você tivesse a possibilidade de pedir alguma coisa para Deus, o que você pediria? Quando a coisa que a gente pede revela aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Porque o cego ele poderia pedir, sei lá, me dá um cão-guia aí. Me dá uma como que é o nome daquele trem lá? Uma bengala supersônica aí. Não sei, tô brincando. Mas o fato dele pedir para Deus curar ele era algo extraordinário. Mostra que ele realmente entendia que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus tinha poder para fazer isso. E é por isso que Jesus diz, a tua fé te salvou. Porque ele simplesmente não foi só curado, mas ele foi salvo. Ele teve um encontro com Deus. Ele foi salvo dos pecados dele. Possivelmente é a partir daí que a gente conclui. Possivelmente ele seguiu Jesus. Então eu queria que cada um agora tivesse um momento de liberdade com Deus, independente do outro que está do seu lado. E que você pensasse nessa pergunta. O que você quer que eu te faça? Deus ele pode fazer qualquer coisa. Mas ainda assim ele não faz qualquer coisa. Tudo que ele faz na nossa vida tem um propósito. Eu gostaria que você entendesse agora, nesse momento, tá? Você e Deus, o próprio Deus. E tem algo que Deus ele tem um desejo de fazer na sua vida, que é além daquilo que você possivelmente já viu na sua imaginação. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, nem o coração sentiu, nem os olhos viram, nem em mente alguma imaginou. Você pode pedir isso para Ele, e Ele, a todo que pede, Ele dá. Isso é a salvação, é a vida com Ele todos os dias. A paz que excede todo entendimento. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, pela Tua Palavra. Eu espero que a Tua Palavra tenha falado aos corações de cada um aqui, Pai. E que não eu, mas a Tua Palavra sim, Pai. E nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai. Aquilo que Ele fez e que conquistou por nós, Pai. Que é o poder acessar a Tua presença de forma assim, Deus, como a gente está fazendo agora. Eu peço que a Tua bênção esteja sobre nós, Pai. Esse é o nosso pedido. Que a certeza, Deus, de que o Senhor está conosco, a segurança, Deus, possa ser parte da nossa vida, Pai. Que nós possamos enxergar, Deus. Enxergar além do que os nossos olhos naturais podem enxergar, Deus. Mas que a gente possa ter olhos espirituais, Pai. A enxergar as coisas que o Senhor vê, mas que nós não vemos. Para que nós possamos viver melhor nessa terra, Pai, uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. A palavra de hoje, cego de Jericó, Bartimeu.